Eu quero convidar você a compartilhar comigo da mensagem, da reflexão que hoje eu quero trazer a você nessa noite. Nós estamos compartilhando temas já com as nossas redes e nós queremos falar hoje sobre como lidar com a ansiedade ou como vencer a ansiedade. Nós estamos sabendo e temos certeza, e você já tem experimentado isso na pele, nós estamos vivendo tempos adversos em que as circunstâncias têm nos imposto restrições, famílias estão sendo afetadas física e economicamente. À medida que o tempo passa, nós vemos que as expectativas começam a crescer, a impaciência começa a tomar conta do coração, e isso vai trazendo uma onda de ansiedade, uma onda de perturbações emocionais que descontrolada pode se tornar realmente avassaladora. Quem já passou, inclusive, por situações de enfermidade ao longo dessa pandemia, dessa quarentena, também tem trazido alguns traumas. E nós precisamos cuidar das nossas emoções, temos que cuidar do nosso coração. E é esse o enfoque que eu quero dar também nessa noite. Muitos têm sido os diálogos que universidades, grupos de apoio, eles têm discutido, têm feito sobre os impactos na saúde emocional resultantes da presente situação que nós estamos vivenciando, que tem sido somado ao medo de ser contaminado, além das mudanças radicais no estilo de vida que nós estamos vivendo. E nesse contexto, a gente se pergunta, como vencer a ansiedade que é resultante de todas essas circunstâncias? Como evitar que essas emoções ruins, essas emoções que nos afligem, elas se desenvolvam e causem prejuízos ao nosso coração? Eu queria começar então lendo com você o texto bíblico de Mateus, capítulo 6, verso 25 até o verso 34. Mateus 6, de 25 a 34, e você vai poder acompanhar comigo também aí na tela do seu monitor, e nós vamos estar lendo juntos. Olha o que disse Jesus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Segundo a psicologia explica, a ansiedade, ela é resultante das preocupações e do estresse que elas causam ao corpo, ou seja, as preocupações, elas podem trazer estresse ao nosso corpo.
Algo que é incomparável a gente observar na sabedoria de Jesus e que nos leva a crer que a sua palavra, ela é real, verdadeira, ele é o Filho de Deus de fato, afirmado pelas Escrituras, é o fato que ele sempre sabe como tratar a natureza humana. Além dos milagres que Jesus realizava, as suas palavras vão sempre na base das nossas necessidades. Observe nesse texto que Jesus ele não fala em nenhum momento qualquer aqui sobre ansiedade. Porque Jesus ele vai direto ao ponto-chave para tratar antes que a ansiedade tome conta do nosso coração, que são as preocupações, que são o estresse que estas preocupações nos causam. E como o próprio nome já diz, pré-ocupação, ou seja, pré, que vem de prévia, que vem de antecipar uma ocupação ou um trabalho, ou seja, significa que a ansiedade decorre de uma mente ocupada. Uma mente que está trabalhando antes que as coisas de fato aconteçam. Isso é ansiedade. De acordo com o livro de Robert Leahy, que na versão em português recebe o título Como lidar com as preocupações, 7 passos para impedir que elas paralisem você, cerca de 85% das nossas preocupações, ou das preocupações que as pessoas têm, não se tornam realidade. Veja bem. Isso porque, segundo o autor, quando nós nos preocupamos com alguma coisa, nós levamos em consideração, na maioria das vezes, o pior cenário. E deixamos de considerar as possibilidades. A preocupação faz isso. Sabe aquela tempestade no copo d'água, como diz o ditado? A preocupação nos leva a imaginar o pior cenário. Uma professora de Harvard, do Harvard Medical School, chamada Luana Marks, ela afirma o seguinte: a ansiedade, de certa forma, é uma resposta a um alarme falso. E ela cita como exemplo, por exemplo, você aparece no trabalho e alguém olha para você. E aquele olhar pode te levar a pensar muitas coisas. Você pode, por exemplo, começar a pensar que você está correndo risco de perder o emprego, ou que você fez alguma coisa que o chefe não gostou, sabe? E o seu sangue começa a fluir, a adrenalina começa a bombear no seu corpo, e aí você começa a vivenciar a ansiedade. A ansiedade é aquele estado de fuga, aquele estado de luta que muitas vezes se tem no momento que você está realmente correndo perigo. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é quando não há perigo e nós estamos vivendo esse estado de luta, estado de fuga o tempo todo. São apenas pensamentos. 85% das coisas que sofremos são apenas pensamentos. Não se transformam em realidade. Então, como que Jesus nos ensina a vencer a ansiedade? Esta é a pergunta que a gente quer tentar responder no dia de hoje. Apenas aqui um esclarecimento, antes de nós darmos continuidade, é que a ansiedade, ela possui fases, não é? E nós vamos aprender com Jesus a cuidar para que ela não se torne uma doença. Que ela se desenvolva, né, em algum tipo de situação que vá gerando próximo de uma depressão, né, aquela ansiedade que pode realmente estar te aprisionando. Se você já está sentindo sintomas como assim, taquicardia, insônia, falta de apetite ou apetite exagerado,
falta de vontade de fazer as coisas, você não tem prazer de fazer as coisas mais, problemas de memória, entre outras coisas, eu recomendo que você procure um médico, lembrando que o cérebro ele é físico e às vezes precisa de um tratamento de alguma medicação. Porque as emoções, muitas vezes, elas podem ser tão fortes dentro da gente que pode atingir alguns processos cerebrais, né, e desencadear uma desorganização, né, nas funções cerebrais, e precisa ali de um tratamentozinho para botar em ordem, né, o seu cérebro, e você então começar agora a cuidar, a tratar dos pensamentos. Eu tenho lembrado sempre as pessoas com quem temos conversado que os remédios, eles não são solução. Por mais que eles nos ajudem, desta questão das emoções, você tem que cuidar daquilo que você pensa, da maneira como você age, você tem que aprender a lidar com os pensamentos. E Deus, ele está aqui para nos ajudar. Deus tem nos abençoado, dando conhecimento ao homem para tratar as enfermidades. Ir ao médico não significa falta de fé. Deus, ele continua fazendo seus milagres, mas nos ensina a sermos prudentes em usar os recursos que ele coloca à nossa disposição. Eu digo para você com certeza que a fé, sem dúvida, ela é 90% do caminho para você ficar livre de qualquer doença. Seja ela física, seja ela emocional e especialmente espiritual. Os outros 10% nós devemos ao conhecimento que Deus nos concedeu por sua graça e misericórdia. Esses 10% eu diria que são a ação do homem indo em direção a Deus para poder confiar e colocar nele a sua fé. Jesus, ele começa dizendo então, lá no verso 25 o seguinte, ele fala assim, olha, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Percebam que Jesus aqui, ele vai falar da vida e do corpo, e é interessante que ao falar da vida e do corpo, Jesus ele está nos levando ao cerne da questão. Ele está falando exatamente do que é mais importante. Nós nos preocupamos em como manter a vida. Nos preocupamos, né, em como cuidar do corpo. No entanto, nós sabemos que nós não temos controle sobre a vida. Tampouco nós sabemos quando nós vamos deixar de viver. Sabemos que tudo que fazemos pelo corpo também não vai impedir que ele envelheça e nem que ele fique deformado. Nós não sabemos se nós vamos ir até o final da vida com todos os membros do nosso corpo, com todos os órgãos em perfeito funcionamento. Nós não sabemos disso. Uma pessoa que experimentou uma situação dessas foi um atleta identificado como Ahmed Ayad. Ele, após quase morrer por ter contraído o coronavírus, ele perdeu quase toda a massa muscular que ele possuía e ele surgiu aí reconhecível depois de conseguir vencer a doença. Tem uma foto dele ali para ilustrar. Vou pedir para que coloque, olha, Ahmed Ayad, quando antes, né, dele estar doente, está aí com o corpo físico, né, muito forte e tal, mas depois dele ter passado a situação, tem imaginado que nunca essa enfermidade o pegaria, né, porque ele se sentia forte, se sentia, né, com seu corpo físico em pleno estado, né, de saúde. Ele vai lá, então, ele passa por essa situação e ele perde quase toda a massa muscular que ele tinha anteriormente. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre aquilo que nós
fazemos, aquilo que nós desejamos. Na verdade, nós temos que entender que a vida, que o corpo, eles são sustentados tão somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Esses simples exemplos aqui nos mostram que todo esforço que a gente empreende, preocupados com coisas secundárias, e na palavra de Jesus aqui ele usa o termo comida, bebida e vestuário, né? Infelizmente, nós debruçarmos as nossas emoções numa base falsa. Infelizmente, o ser humano tem sofrido, não tem tido suporte emocional, porque tem colocado seu coração em bases falsas. E é exatamente isso que Jesus ele nos alerta. Tem um texto bíblico em que Jesus fala assim: não ajuntem tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntem tesouros no céu, aonde ninguém pode tirar isso de você. Paulo ele vai dizer assim: olhai para as coisas que são do alto, e não para as que são da terra. Quando nós passamos a focar os nossos olhos nas coisas que são do alto, o nosso coração para de temer, de ter medo. A gente começa a viver com uma expectativa, não nessa vida, mas na vida que está por vir. É exatamente esse o chamado de Jesus. Olha interessante que no verso 26, ele nos faz olhar para o alto. Ele fala assim: observem as aves do céu. Olha só, observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? 2 vezes Jesus fala em céu. Quando você tem que olhar para cima, para olhar para as aves, e quando tem que pensar no Pai Celestial. Jesus está mandando a gente olhar para cima. Jesus está mandando você colocar sua esperança, não nesse mundo. Veja que Jesus está dizendo que as preocupações, elas causam também uma inversão de valores. Mas que inversão de valores, pastor? Jesus está nos lembrando que as aves não trabalham, nem juntam comida. Todos os dias elas saem dos seus ninhos, confiando que elas terão alimento. Todos os dias. Parece que Jesus está dizendo aqui que a fé que se vê no homem é muito menor que a fé que se vê nos animais. Enquanto o valor do homem para Deus é muito maior que o valor das aves, é muito maior que o valor dos animais, tendo o Senhor inclusive demonstrado isto, quando Ele envia seu Filho ao mundo, sabe, para morrer numa cruz, é justamente a nossa incredulidade que nos coloca na desgraça das enfermidades emocionais, sem falar em termos espirituais. É justamente a nossa falta de confiança, de nós olharmos para o lugar errado, olharmos para a coisa errada. Jesus ele diz mais, ele vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você já teve a sensação de que as 24 horas do dia não são suficientes? Então você diz: eu queria ter mais tempo. Queria ter mais tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Quero dizer uma coisa para você, que se o dia tivesse 48 horas, continuaria sendo insuficiente para você. Porque não são os afazeres do dia que roubam o nosso tempo. Na verdade, o que rouba o nosso tempo são os afazeres que são antecipados por causa das nossas preocupações. O que rouba o nosso tempo é não sabermos administrar os nossos afazeres, porque eles são antecipados por causa das nossas preocupações.
Você já deve ter ouvido o ditado que diz assim: olha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu entendo que Jesus, segundo o que ele ensina no verso 34, se você tiver uma Bíblia aí com você, depois você dá uma lidinha. Eu não vou projetar esse verso, mas ele vai dizer lá, olha, basta cada dia o seu mal, o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Eu entendo que esse ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, deveria ser diferente. O ditado mais correto deveria ser, não traga para hoje o que você pode fazer amanhã. Isso é planejamento. Isso é você saber separar o seu tempo adequadamente e não ficar sofrendo por antecipação. Não traga para hoje o que você pode fazer amanhã. Não é procrastinar, ou seja, deixar as coisas de qualquer jeito. Não, é planejar. Hoje você faz uma parte, dorme sossegado, e amanhã você faz o resto. Tem muita gente que quer acabar tudo de uma vez. Tem muita gente que quer logo chegar no resultado. Tem muita gente que não vê a hora de terminar. E é por isso que sofre. Aumenta as suas preocupações. Tem muita gente que quando recebe lá uma informação, quer então saber o resultado dela. E por isso sofre, porque não sabe esperar. O apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele quem? Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade, as preocupações, é nós tirarmos das mãos de Deus para carregarmos sobre os nossos ombros o que nós não podemos carregar. Se nós observarmos as formigas, por exemplo, talvez nós tenhamos uma ideia de que eles são seres preocupados, porque no verão eles ajuntam a comida para o inverno. Ah, a formiga é um bicho preocupado. Será? Eu diria que é justamente o contrário. Eles são seres sábios porque eles só ajuntam a comida no verão, confiando de que vão ter o suficiente no inverno. Mas e nós? Nós vivemos o tempo todo preocupado. O tempo todo nós estamos preocupados. E quando não preocupados, angustiados. E aí isso vai se desdobrando na ansiedade que nos escraviza. Quando é que nós vamos aprender a descansar o nosso coração em Deus? Jesus ele começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos de idade. E ele fez o seu ministério em apenas 3 anos. Em 3 anos, Jesus impactou o mundo todo. Em 3 anos, Jesus dividiu a história em antes e depois dele. Em 3 anos, Jesus se tornou o maior líder de toda a história humana. Em 3 anos, Jesus se tornou o maior assunto de todos os livros que existem na humanidade. Em 3 anos, Jesus transformou milhares, milhões de pessoas, bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em 3 anos. Ele só trabalhou 3 anos. Será que o segredo de Jesus foi a corrida contra o tempo? Foi que ele trabalhou ininterruptamente? Foi como diz aí alguns empresários, tempo é dinheiro? Eu creio que não. Eu vejo algumas ocasiões em que Jesus ele está dormindo. A Bíblia fala que ele está sossegado no meio de uma tempestade, dormindo sobre um travesseiro. Ele não tinha essa ansiedade. A gente olha para Jesus e ele passava horas de oração. Ele não tinha essa correria do fazer, mas simplesmente em ser como o Pai queria que ele fosse.
Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele não era movido pela pressão, pela pressa. Ele era movido pela sabedoria, pelo poder de Deus agindo em sua vida. Sendo claro, ele, o próprio Deus em carne. Mas eu quero dizer para você que enquanto ele estava como homem, ele teve medo. Ele teve momentos de cansaço. Ele teve tudo aquilo, ele sofreu a dor, tudo aquilo que você sofre, ele também sofreu. Ele chorou quando viu o luto. Mas nada disso descontrolava Jesus em suas emoções. Se você estivesse trabalhando, ou estivesse na escola, e de repente você recebesse a notícia de que alguém da sua família está à beira da morte, qual seria a sua reação? Eu tenho certeza que a maioria de nós deixaríamos tudo aquilo que nós estávamos fazendo, nós íamos conversar com a diretora da escola, nós íamos conversar com o nosso patrão e saímos correndo em direção àquela pessoa que nós amamos, para ver se de alguma maneira nós podemos ajudar, ou pelo menos estar junto dela. Mas não foi isso que Jesus fez, por exemplo, quando ele recebe a notícia de que o seu amigo Lázaro estava à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus permaneceu ainda mais 2 dias, depois de ter recebido a notícia, no lugar aonde ele estava, e Lázaro morreu. E Jesus falou, olha, isso vai ser para a glória de Deus. Como enxergar que uma situação de dor e de sofrimento será para a glória de Deus? Essa é a principal situação, o principal dilema que muitas vezes nós enfrentamos. Quando estamos sofrendo, não conseguimos perceber que Deus também está presente, está agindo nessa história. Nós não estamos vivendo numa história que acontece por acaso. Não é uma história que não tem enredo, que você tem que ficar ali tentando juntar as peças. Não, Deus está no controle dessa história. E Jesus, ele não teve pressa. Eu imagino quantas pessoas não devem ter pensado que Jesus não se importava com aquela família. Eu imagino quantas pessoas não devem ter julgado a atitude de Jesus de não ir prestar socorro imediato, tendo ele poder para curar. Mas isso nos ensina uma coisa. A pressa é do homem, ela não é de Deus. Ele não trabalha sob pressão, mas por um propósito. Coloca para mim essa frase na tela, eu quero que você leia na sua casa, olha só. A pressa é do homem, não é de Deus. Ele, Deus, não trabalha por pressão, mas por propósito. E Jesus nos convida a andar no seu ritmo. Ele nos convida a caminhar nos seus passos. Quer ver? Mateus capítulo 11, verso 29 a 30, ele diz assim, certa vez ele disse aos seus discípulos, tomem sobre vocês o meu jugo. O que era o jugo? O jugo é a canga que se colocava em cima dos animais para puxarem as carroças. E normalmente essas carroças eram puxadas por 2 animais. Ou seja, Jesus está dizendo, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. O que Jesus está convidando você a fazer? Você colocar-se debaixo da mesma canga, do mesmo jugo que ele está, e você vai andar ao lado dele. Você vai andar nos mesmos passos que ele. Não vá na frente e não fique para trás. Ande ao seu lado. É isso que Jesus está dizendo. Jesus afirma que as preocupações descontroladas são coisas de quem não tem Deus como Pai.
coisa de pagão, coisa de gente incrédula, coisa de quem não confia nele. São sentimentos de quem só confia em si mesmo, de quem só olha para si mesmo, mas não sabe como resolver seus problemas. Então Jesus diz o seguinte, lá no verso 33, ele dá a dica, ele fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu nunca me esqueci quando eu morava próximo à cidade de São José do Rio Preto, uma cidadezinha de 15 mil habitantes. E numa dessas ocasiões, nós morávamos numa casa alugada, e o proprietário daquela casa veio até nós e informou que nós precisávamos sair da casa, porque ele iria fazer ali um comércio. Então ele nos deu 5 ou 6 meses para que nós pudéssemos encontrar uma nova residência, e precisávamos morar ali naquela cidade, porque o nosso ministério era ali dentro. E ele nos deu 5 ou 6 meses para começarmos a procurar uma casa. O problema é que naquela época, nós não encontrávamos em lugar nenhum, nenhuma casa que pudesse nos atender. O tempo foi passando, os meses foram passando, e qual foi o nosso dever? Orar. Minha esposa e eu começamos a orar, pedindo a Deus que nos desse uma casa para que nós pudéssemos fazer a mudança. Mas foi algo que marcou a nossa vida. Foi que estávamos no último mês do prazo que aquele homem havia nos concedido. E naquele mês, nós estávamos realizando e íamos realizar uma ação evangelística na cidade. Íamos, como disse Jesus, buscar o reino de Deus, levar o reino de Deus àquelas pessoas. Levar a justiça de Deus. Que justiça é essa? A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, para mostrar que Deus é justo, que Ele não quer que ninguém se perca, que Ele quer a salvação do homem, e a justiça é pregada através de Jesus. E nós começamos a fazer aquele evangelismo e levar a palavra de Jesus àquela cidade. E foi exatamente durante o evangelismo que uma pessoa veio até nós e disse: pastor, tem uma casa ali, que nós estávamos evangelizando umas pessoas, que nos disseram que aquela casa está para alugar, mas não tem placa na frente, nada está dizendo. Não, pastor, mas aquela casa, ela é alugada por contrato particular, e nós já descobrimos quem é o proprietário. Nós fomos lá, conversamos com o proprietário, e tudo deu certo. A casa espetacular, uma casa que atendeu completamente as nossas necessidades. E quando isso aconteceu? Quando estávamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. E é onde Jesus nos fala: todas as coisas que vocês necessitam, elas são acrescentadas quando vocês estão envolvidos diretamente com o reino de Deus. Sabe o que nos causa ansiedades? Sabe o que nos leva a inúmeras preocupações? A falta de propósito de vida. Quando você não vive para a glória de Deus, você vai viver fatalmente para a glória de você mesmo. E quando você começa a viver para você mesmo, sabe o que vai acontecer? Você vai se voltar para um homem mortal, um homem pecador, um homem imperfeito. E isso jamais vai trazer a você alegria. Isso jamais vai trazer a você paz. Isso jamais vai trazer a você satisfação. Qual é o chamado que Jesus nos faz? Não andem ansiosos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as suas necessidades Deus irá suprir.
Quero concluir essa palavra com base em tudo que nós vimos, trazendo para você então 5 coisas que nos fazem vencer a ansiedade. Primeira delas, entregue sua vida nas mãos de Deus, lembrando que você não tem autonomia sobre sua vida e o seu corpo. Lembre-se disso. É Deus quem conta a tua história. Provérbios vai dizer, muitos são os planos do coração do homem, mas são os propósitos de Deus que prevalecerão. Segunda coisa, caminhe junto com Jesus, reconhecendo que as suas palavras são as únicas formas e as únicas que podem lhe salvar. É a única maneira de você obter vida, e vida de paz, vida de alegria, é caminhando com Jesus. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, eu lhes disse estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. Você quer alegria? Você tem que conhecer Jesus. Terceira coisa, lembre-se que a pressão lembre-se que a pressa não é de Deus. E que Deus trabalha por propósitos bem definidos. Então qual é o seu papel? Confie e aguarde. Salmo 40, verso 1, Davi disse certa vez, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele ouviu o meu clamor. Temos que aprender a esperar com paciência. Uma das coisas que essa situação de isolamento social, de quarentena está fazendo, é treinar a nossa paciência. E nós precisamos aprender a sermos pacientes. Quarta coisa, lembre-se que você tem valor para Deus. Por isso, Ele não vai te abandonar. E última coisa, anote as suas preocupações. Então faz um exercício. Separe o que você pode e o que você não pode controlar. E em seguida, concentre-se apenas no que você pode fazer e deixe o resto com Deus em oração. Isso é planejamento. Concentre-se apenas no que você pode fazer. O que você não pode, não sofra por isso. Entregue teu caminho ao Senhor. A Bíblia diz, confia nele. E tudo o que é necessário, é Ele quem vai fazer. Quero orar por você nesse momento. Quero convidar você a orar comigo agora também. Deus bondoso, Pai amado, Deus de graça e Deus de misericórdia. As pessoas que o Senhor convidou para estar conosco nessa noite, que precisam ouvir esta palavra, eu lhe peço ao Senhor, meu Deus, que ela seja plantada em seus corações e dê muitos frutos agora, meu Pai. Em nome de Jesus, teu bendito Filho, que o teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina e nos consola, possa aplicar nas vidas que estão com a gente essas verdades de maneira única e transformadora, Pai. Assim como elas transformam a minha vida e me fazem acreditar que eu não preciso ter medo, não preciso, Senhor meu Deus, perder o controle, não preciso me preocupar com o amanhã, mas que eu posso descansar. E nós descansamos, meu Deus, nas suas mãos agora. Talvez haja alguém que esteja nos ouvindo nessa noite e gostaria de dizer para Jesus, Senhor Jesus, eu quero andar com o Senhor. Eu quero aprender a andar com o Senhor. Nesse momento, teu Espírito, meu Deus, possa
ajudar estas pessoas a darem os passos que precisam dar. Senhor, em nome de Jesus, talvez hajam pessoas, ó Deus, que vivam sempre querendo antecipar as horas, antecipar os dias. Meu Deus, que haja sossego. Como diz a Tua palavra nos Salmos, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado nos céus, serei exaltado na terra, afirma o Senhor. Precisamos aquietar o nosso coração e deixar que o Senhor nos guie, ó Deus. Ó Senhor Deus, talvez hajam tantas pessoas com a sua mente carregada de coisas nocivas, que elas sejam substituídas agora pelo testemunho, pela palavra de Jesus agora, e que elas sejam cheias, ó Deus, de um renovo, de coisas boas que procedem da sua boca. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E é da tua boca, Senhor, que nós vivemos. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és a vida que nós precisamos. Tu és a árvore que nos alimenta. Tu és a fonte que nos sacia. Tu és o Deus de nossa vida. Nós nos colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém.